meus amigos, bom dia. Bom dia porque está cedinho, gravando essa aula de manhã que é mais tranquilo, tudo certo? Bom, hoje nós vamos continuar com a nossa aula de Primeira República, né? A parte final dela, uma aula mais rápida, né? Aqui a gente já viu toda a organização política, social, econômica. Hoje nós vamos dar uma olhada nas questões ligadas à década de 1920, que é uma década muito importante para a formação subsequente do nosso país, né? Porque é um momento onde vão ocorrer algumas transformações, princípios de transformações que vão mudar bastante a forma, ou deveria ter mudado, a terra do já teve, né? A terra do talvez, deveria ter mudado bastante, né? A forma como o país funciona. Bom, a gente já deu uma olhada na aula anterior que a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial ela foi muito pequena, né? Por pressões populares após o afundamento de alguns navios, coisa também vai acontecer na Segunda, diga-se de passagem, né? O Brasil acaba que entra no conflito, mas porém ele vai participar somente das questões ligadas a uma guerra de retaguarda. O que seria isso? Seria um auxílio ao conflito com o fornecimento de matérias-primas. A Marinha do Brasil ela vai ser utilizada para patrulhar o Atlântico Sul. Nós vamos enviar o corpo médico da Marinha para a Europa, vamos enviar enfermeiras e por aí vai. Não é uma participação direta no conflito, como por exemplo vai ocorrer com a Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, né? Na primeira, nossa participação é muito tênue, muito pequena, e isso se explica porque o Brasil tinha uma participação muito forte dos interesses, principalmente da Alemanha no país. A Alemanha era uma grande compradora do café brasileiro, era uma grande fornecedora de produtos industriais, e o setor financeiro alemão era também um setor que participava muito fortemente da economia nacional, né? Porém, essas transformações, essa participação do Brasil, ela vai trazer mudanças indiretas no funcionamento da sociedade como um todo, né? Os principais efeitos da guerra, né, vão se dar no campo econômico, né, e são muito marcantes para os anos 20, né? Vai haver uma dificuldade na comercialização do café, como a gente já viu isso, né? Vai se perder importantes mercados consumidores, que são aqueles ligados à Tríplice Aliança, né? Nesse caso, lembra lá a Tríplice Aliança, né? Alemanha, Áustria e Turquia, né? Gerou lá batalhas terríveis como Galípoli, enfim, né? Somme e por aí vai, né? Há uma diminuição nos investimentos estrangeiros, né? Porque você tem um mundo em guerra, e o mundo que está em guerra está preocupado em tocar o conflito. Então você não vai se preocupar tanto assim, né, como se diga, com seus investimentos nas nações dependentes, como é o caso da nossa, né? Essa diminuição nos investimentos estrangeiros, ela também está ligada a uma diminuição da nossa capacidade de importar. O Brasil é um país de economia dependente, e por assim ser, nesse momento eles praticamente não tinham uma indústria de bens manufaturados mais complexos, vamos assim dizer. Olha, a indústria sempre existiu no Brasil, né? Aquela história que não se fabricava nada, fabricava sim, desde a colônia, fabricava pão, fabricava sabão, as coisas mais básicas elas sempre foram fabricadas. A gente não pode falar numa era industrial para o Brasil, né? Mas que havia indústria, sim, havia, não a grande indústria, né? Como fábricas de ferro e de aço, fábrica de produtos mais complexos. Isso realmente nós não tínhamos no país, mas vamos começar a ter a partir dos eventos causados pela Primeira Guerra Mundial, porque você precisa continuar consumindo esses produtos, porém nós não temos a oferta no mercado mundial desses produtos, porque a economia mundial se transformou numa economia de guerra, né? Então a guerra vai acabar estimulando a formação, né, de certas indústrias no país, e isso vai reforçar o mercado interno do país, ou seja, a capacidade, não seria a capacidade, né, mas seria o volume de compras feitas pelas pessoas, porque muitas das vezes esses produtos fabricados internamente, né, eles vão ser mais baratos, e o mais importante, para fabricar esses produtos aqui, é necessário que haja mão de obra. É preciso ter gente trabalhando na fábrica, e esse pessoal que trabalha na fábrica recebe um salário. E esse salário vai ser utilizado muitas das vezes para comprar esses produtos que as pessoas estão fabricando. Então é nesse sentido que o mercado consumidor nacional ele vai se desenvolver. Estimula-se a indústria e
esse estímulo à indústria vai acabar gerando um aumento na mão de obra. Essa mão de obra recebe um salário e gasta. Por isso que a gente fala em reforço no mercado interno do país. Aumenta-se a classe trabalhadora. Esses gráficos aqui são bem interessantes, né? Eles são produzidos pela Fundação Getúlio Vargas, né? Ele trabalha com o ano base 1920, ou seja, os efeitos da Primeira Guerra Mundial eles aparecem bem nitidamente aqui, né? A grande produção nacional em termos industrial é de alimentos, né? Produzindo alimentícios, depois têxteis, roupas, bebidas, madeiras, fumos, ou, enfim, uma série de produtos. E esse índice da produção que aparece aqui, ano a ano, é que é bastante interessante. Notem como, a partir da Primeira Guerra Mundial, a quantidade, né, o volume, o que é isso? Estabeleceu um índice assim, olha lá, 1914, 100. É como se produzisse 100, né? A partir desse 100, você vai medir o quanto cresce ou quanto diminui, né? Em 15 já é 118, em 16, 140 e por aí vai. 1918 é uma pequena queda porque é um ano complicado, com fim de guerra, né? Enfim, né? Mas note que é um crescendo, ou seja, a produção industrial nacional ela vai aumentar bastante com a Primeira Guerra, né? Vai aumentar bastante a partir da Primeira Guerra Mundial pela necessidade de você substituir, né, aquilo que você não consegue produzir. Olha o quantitativo bruto, né? E aqui é uma transição também importante, é quando São Paulo ela começa a ultrapassar o Rio de Janeiro. Em 1907, a maior parte das plantas industriais ficavam no Rio de Janeiro, que também possuía o maior valor produzido por essas indústrias e também a maior quantidade de trabalhadores empregados. Olha, em 20 São Paulo já tem quase 3 vezes mais indústrias do que o Rio de Janeiro, né? E passa a ter também uma quantidade muito maior de trabalhadores empregados nessa indústria. O que é interessante porque você vai gerar aí a classe trabalhadora. Não havia classe trabalhadora no Brasil? Não havia trabalhadores, mas o que é classe? Classe é um conjunto de indivíduos, primeiro é um processo, né? Classe é ação, classe não é só dizer que eu faço parte de alguma coisa, eu preciso agir em prol dessa classe, desse grupo que eu faço parte. Então vamos entender classe aqui, a classe trabalhadora aqui, como o momento onde os trabalhadores começam a se perceber como iguais no sentido de que, olha, eu trabalho na indústria A, você na B, nós somos diferentes, porém, enquanto trabalhadores, nós somos explorados pelo patrão, porque é essa exploração que vai gerar o lucro do patrão, só que tudo tem que ter um limite. Então, quando a gente se identificar como trabalhador, a gente vai poder lutar enquanto conjunto, e enquanto classe, a gente tem mais força, né, para poder transformar aquilo que nós desejamos transformar enquanto trabalhadores. A classe trabalhadora nacional, quando ela começa a se desenvolver por conta da guerra, ela vai ter uma forte influência, ela vai se desenvolver em São Paulo, né? Em 1917, os trabalhadores buscando melhores condições de trabalho, eles vão fazer uma grande greve nacional, a primeira greve geral do Brasil em 1917, né? Há uma forte influência anarquista, o anarquismo chega ao Brasil com imigrantes italianos, né? Nos anos 20 também vai surgir o Partido Comunista, mas os trabalhadores, de certa forma, eles são organizados em torno da filosofia anarquista, porque isso é trazido por esses trabalhadores migrantes italianos que vêm para o Brasil. A greve de 17, ela sacode o mundo do trabalho, é a primeira vez onde os trabalhadores desse país, né, eles se unem para poder modificar um status quo, uma situação de uma classe que vivia completamente explorada e marginalizada, né? Como muitos dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, né, além de formar a classe trabalhadora, além de estimular a indústria, que vai gerar a Primeira Grande Guerra, como a gente acabou de ver, né, há também um evento muito importante no campo cultural, né? Vai ocorrer, isso você já deve ter visto certamente lá na língua portuguesa, né, literatura, né, a Semana de Arte Moderna de 1922, a disciplina Arte também trabalha isso. É um grande movimento que vai se iniciar em São Paulo, justamente por conta de que São Paulo é o estado que se desenvolve mais rapidamente no Brasil, né, por uma série de fatores, dentre eles o próprio desenvolvimento da indústria, né? E esse movimento, entre 13 e 18 de fevereiro, de 22, vai reunir uma série de artistas das mais diversas áreas, pintura, escultura. Vocês estão vendo aqui, aqui é a chamada de uma peça do Heitor musical, né, do Heitor Villa-Lobos, um dos grandes maestros da história brasileira, né? O grande Mário de Andrade aqui no meio, na Tarsila do Amaral, mas acho que é essa aqui, se eu não estou enganado, né? Enfim, né? É um movimento que vai
ter duas influências, uma externa, né, que é o fim da Primeira Guerra Mundial e a reorganização europeia, e uma interna, que é a riqueza do Estado de São Paulo, né, o centenário da independência do Brasil, determinarem que você faça uma arte nova, que você busque uma arte de características nacionais, uma arte que represente aquilo que é o Brasil. Daí eles terem batizado o movimento de movimento antropofágico. A antropofagia é o canibalismo, é você comer o semelhante. Então, nesse caso aqui, a Semana de Arte 22 visa produzir uma arte que represente os interesses nacionais. E você deixa de fazer uma arte em todos os campos, né, como eu já disse, calcado em valores que são valores europeus, valores estranhos a gente. Então, é o primeiro grande movimento nacional onde você tem uma preocupação de fazer uma arte nacional, que beba nos valores, nos hábitos, enfim, nos costumes que são típicos, ou acreditava-se que fossem tipicamente brasileiros. Isso vai marcar profundamente a produção artística nacional, porque a partir daí a gente começa a tentar fazer não é uma ruptura total, é bom que se diga, né? Ainda continuarão muitos valores europeus na produção artística nacional, mas é o início de tudo. É onde começa os artistas brasileiros, eles começam a pensar e a buscar produzir uma arte nacional. Bom, claro, vão haver resistências, né? Muitos indivíduos que produzem arte no Brasil vão achar que não, que nada, isso aí é bobagem, pra que isso? Né? Ou seja, gente que tem resistência à modificação. Mas a Semana de Arte 22 ela é fundamental porque ela inicia esse processo de transformação na visão artística nacional. Desse grande conjunto, né, de transformações, começa a ocorrer, com o apoio das classes médias urbanas, né, uma contestação. Ora, mas se a gente está mudando tanto, se a gente passa a ter classe trabalhadora, se a gente começou a produzir uma arte calcada em valores nacionais, né, se o Brasil está cada vez mais urbano, por que a gente continua tendo a nossa política nas mãos dos grandes proprietários de terras? O Brasil rural se sobrepondo a um Brasil que continua cada vez mais urbano. O primeiro grupo a começar a contestar essa situação, você lembra lá que nós vimos na aula 1 que uma característica importante desse momento da história brasileira é que a política nacional ela é controlada pelas oligarquias, né? Um governo de poucos, ou seja, os grandes proprietários rurais, através de uma série de acordos, incluindo lá a política dos governadores, onde você vem cedendo o poder de cima para baixo, e aí o grande proprietário rural que controla os votos, né, é aquele que vai ter poder de fato, porque ele vai conseguir o voto que elege o governador e que elege o presidente, e em contrapartida ele recebe em troca poder desses dois indivíduos, não é? Então começa a contestar isso. Olha, a política tem que ser limpa. A política, por definição, gente, no grego, é a busca do bem comum. Só que uma política que funciona dessa forma, ela não busca o bem comum. Ela é uma política que vai funcionar para atender aos interesses desses poucos indivíduos. Nos anos 20, nesse caldeirão de transformações, né, começa a haver uma contestação mais efetiva disso tudo. Né? Esse movimento, por surgir dentro do Exército Brasileiro, por ser um movimento de oficiais de baixa patente, ele vai receber o nome de tenentismo. Né? É um movimento que surge nos quartéis, mas que representa os anseios das classes médias urbanas brasileiras. Olha, são 3 movimentos, né? 3 ações, por assim dizer, né? Tenentistas. A primeira é o 18 do Forte. Olha, essa foto anterior aqui, ó, é a marcha do 18 do Forte, né? Militares no Forte de Copacabana do Rio de Janeiro, 17 militares no civil, né? Eles vão externar esse desejo de transformar o país, e eles acabam, em sua grande maioria, foram sendo mortos. Se não me engano, só apenas 4 sobreviveram. Em 1924 ocorre a Coluna Paulista, é uma guerra civil, né? A cidade de São Paulo começou a foi inclusive bombardeada pelas forças do governo federal. Primeiros ataques aéreos ocorridos ao solo nacional com esse movimento em São Paulo, né? Há uma violenta repressão a esse movimento e eles acabam fugindo, né? Uma coluna militar, daí o nome, né? Foge em direção ao sul do país, onde vai se juntar a mais duradoura das colunas e desses eventos tenentistas, que é a Coluna Prestes. O nome vem do Luiz Carlos Prestes, né? Um comunista histórico aqui no Brasil, né? Que reuniu em torno de si um conjunto de indivíduos que percorreu grande parte do território nacional, 25 mil quilômetros, né? Através de 13 estados brasileiros, tentando angariar apoio dos trabalhadores mais pobres, os analfabetos, os semi-analfabetos, os trabalhadores do campo, gente que de fato sentia na pele o poder dessas
oligarquias. Um mapa explicativo, né, essas linhas aí são a circulação das marchas da coluna Prestes Brasil afora, né? Você está vendo aqui do lado, ó, aqui foram os grandes proprietários rurais, e muitos dos grandes proprietários baianos, somente aqui da região do Vale do Rio São Francisco, ó, eles vão enviar seus exércitos particulares para auxiliar ao combate à coluna Prestes. Bom, não preciso nem dizer que eles vão fazer isso de graça, não é? Ao enviar as suas forças particulares para combater a coluna Prestes, esses indivíduos, na verdade, estão buscando ainda mais aproximação com o governo federal, que vai lhes dar ainda mais benefícios. Eles vão conseguir exercer um controle ainda mais profundo sobre as regiões e como está aqui, ó, a coluna Prestes ela acaba sendo desbaratada em 1927, quando depois de 3 anos buscando apoio no interior do país e não conseguindo, né, eles acabam entrando na Bolívia para se proteger, né, da repressão. Mas a semente ficou, e esses 3 movimentos se indicaram muito pesadamente que havia um descontentamento quanto à forma como a política nacional ela era feita, né? Aqui a nossa direita, né, barricadas dentro da cidade de São Paulo, os revoltosos da coluna paulista, e aqui, né, o Prestes aqui no meio e outros líderes da coluna, reunidos, se eu não me engano, essa foto é no interior do Rio Grande do Norte, né, onde eles buscaram apoio, assim como em todos os lugares que passaram, né, dos potentados locais. Acabaram não conseguindo, como disse, a coluna teve que se desfazer. O grande marco de tudo isso, né, desses movimentos dos anos 20, é a eleição de 1930. Né, uma eleição que ocorreu dentro dos padrões das eleições da República Velha, né, marcada pela pressão no eleitor, marcada pelas inúmeras fraudes eleitorais, né, e essa eleição ela colocou, né, 2 grupos em confronto. Do lado, o do presidente Washington Luiz, que indicou um paulista, o Júlio Prestes, para a presidência da República, e do outro, um grupo ligado ao Rio Grande do Sul, a Minas Gerais e a Paraíba, que indicou Getúlio Vargas como candidato à presidência. Realizada a eleição, obviamente com a máquina de Estado na mão, porque é apoiado pelo presidente Washington Luiz, o Júlio Prestes ganha. Porém, uma série de eventos, inclusive Vargas contou com a sorte, né? Mas só a sorte não resolvia. A sorte é o azar de outros, que é o assassinato do vice de Getúlio Vargas, o João Pessoa, na cidade da Paraíba, hoje rebatizada de João Pessoa em homenagem a ele, né? Ele foi assassinado por conta de lutas políticas locais, e Getúlio acabou capitalizando isso na questão nacional. Era como se ele dissesse assim: olha, além de fraudarem como fraudaram, além de aprontarem como aprontarem, né, ainda mataram o meu vice. Não satisfeitos com a vitória, ainda acabaram assassinando o meu vice. Então ele vai conseguir apoio dos militares, afinal de contas, lembre lá, o tenentismo continua vivo, né? E ele vai conseguir apoio dos militares de alta patente. E em 3 de novembro de 1930, ele assume o poder após um golpe de Estado. E aí vai começar uma série de transformações no Brasil, mas isso é uma aula subsequente. Então, olha, os movimentos gerados a partir da Primeira Guerra Mundial, eles vão culminar com a famosa Revolução de 30, que é a chegada de Getúlio Dornelles Vargas ao poder. Certinho? Aula rápida, vamos aqui fazer uma questão agora, alguns da época, né? Uma chargezinha, brincadeira com o Getúlio Vargas tirando o Júlio Prestes da cadeira, né? Simbolicamente, né? Vaqueanos gaúchos amarrando seus cavalos no obelisco na Praça Central do Rio de Janeiro para demonstrar, né, a questão de poder. E aqui, né, em 31 de outubro, alguns dias após a Revolução, Vargas já se apresenta como o futuro presidente da República. Questãozinha básica, né? Essa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo Anita Prestes é filha do Luiz Carlos Prestes, né? O tenentismo vinha preencher o vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro, que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da República Velha, né? O trabalho dela lá, a coluna Prestes, né? Nesse caso, uma edição de 1995. De acordo com o texto, é correto afirmar que os tenentes queriam moralizar a vida política nacional, propondo uma ampla aliança de esquerda. B. Os tenentes queriam deixar de ser meros jagunços nas mãos das oligarquias estaduais, amparados por um programa democrático.
Os tenentes queriam pôr fim à política democrática instaurada com a República Velha e promover um regime ditatorial único e capaz de finalizar o atraso econômico representado pelas antigas oligarquias cafeeiras. D. Os tenentes apresentaram-se como substitutos dos frágeis partidos políticos de oposição aos regimes oligárquicos e à desorganização da sociedade. E letra E. O tenentismo representou um movimento que buscava romper a tradição de intervenção militar na política presente desde a proclamação da República. Resposta? Letra D, gente. Olhe, os tenentes, sim, eles queriam moralizar a vida política nacional, mas não havia essa ideia de ampla aliança de esquerda. Até porque você falar em esquerda e direita nesse momento aqui na história do Brasil é um disparate, isso não existe. Não existe a ideia do que é que seja uma esquerda, como a gente entende hoje, né? E o que é que seja uma direita, tá bom? Os tenentes queriam deixar de ser meros jagunços nas mãos das oligarquias estaduais. Não, o que é o jagunço? O jagunço é o soldado particular. É um indivíduo que está ligado a um grande proprietário de terra, e esse grande proprietário de terra dispõe dessa força militar. Aqueles que, como que eu falei dos coronéis baianos que enviaram suas forças privadas para combater a coluna Prestes, esses são os jagunços. Os tenentes, eles são militares do exército brasileiro. Eles não estão nas mãos das oligarquias estaduais. Claro, às vezes o exército é utilizado, como por exemplo o bombardeio da cidade de Salvador em 1912, né, por questões políticas. O exército é mobilizado em prol de algum grupo político, mas não, eles não eram meros tenentes, não eram meros jagunços, tá? Os tenentes queriam pôr fim à política democrática instaurada na República Velha e promover um regime ditatorial. Pode parar por aí. Não há um regime ditatorial único, no sentido de ditadura prática. Pulamos para E. O tenentismo representou um movimento que buscava romper com a tradição de intervenção militar na política. Não, o próprio tenentismo é uma tentativa de intervenção militar na política. Eles são tenentes, eles são militares. Então não tem essa ideia de você romper com essa, o que a questão chama de tradição de intervenção militar. Sim, letra D. Os tenentes apresentam-se como substitutos dos frágeis partidos políticos de oposição aos regimes oligárquicos e a desorganização da sociedade. Partidos políticos eram muito fracos, eles não tinham o peso político que eles têm hoje, gente. Então os tenentes, eles vão juntar, vamos colocar dessa forma, né, esses interesses políticos que são representados de modo muito fraco, de modo muito tênue pelos partidos, né, e vão ser os porta-vozes desse ideário de mudança. Bom, é isso, né? Espero que tenham gostado, né? Mais uma aula. Na próxima a gente já vai voltar a trabalhar com o Getúlio Vargas, mas isso é uma outra história, certinho? Qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, coloque aí nos comentários, né? Que na medida do possível eu respondo para vocês. Valeu, gente, um grande abraço e muito rock and roll para todo mundo.